7. Declaro abertos os trabalhos da 12ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, relativa ao primeiro período do 3º ano dessa legislatura. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que em pé cantemos o hino nacional. Colocamos em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo retificação ou impugnação, a mesma está aprovada. Solicito ao secretário executivo para que apanhe as assinaturas dos edis presentes. Solicito ao primeiro secretário, vereador Marco Antônio Caos, para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia. Para refletir, Salmos, capítulo 73, versículo 24. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória.
Correspondências recebidas da APADAF, Associação de Pais e Amigos do Deficiência Auditivo, número 30/2007, encaminhando a prestação de contas do convênio com a Ação Social de União da Vitória e a APADAF, referente ao mês de fevereiro de 2007. Do vereador Sérgio Arbogos, solicitando a dispensa da sessão ordinária a realizar-se no dia 30 de abril de 2007 por motivo de viagem. Ofícios do Executivo, número 585/2007, encaminhando o projeto de lei ordinária número 17/2007 para a devida apreciação. Número 586/2007, encaminhando o projeto de lei número 18/2007 para a devida apreciação. Matéria do Executivo. Projeto de lei ordinária número 17/2007, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para a Fundação Municipal de Saúde, FUSA, por anulação. Projeto de lei ordinária número 18/2007, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para a Fundação Municipal de Saúde, FUSA, para a abertura de fonte de recursos por superávit financeiro. Matéria do Legislativo. Projeto de decreto número 2/2007, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, dispõe sobre a aprovação das contas do município de União da Vitória, referente ao exercício financeiro de 2000. Indicações. Indicação número 73/2007, do vereador Sérgio Andrekovski. A população que se utiliza de veículo como meio de locomoção busca uma alternativa junto à Comissão Municipal de Trânsito, no sentido de alterar a via preferencial na confluência das ruas Mário de Pou e Joaquim Fernandes Luiz, no bairro São Joaquim. O fluxo de veículos oriundos da rua Francisco Fernandes Luiz, sentido Distrito de São Cristóvão, centro, que adentra a rua Mário de Pou, ultrapassa as expectativas, e quando encontra a confluência com a rua Joaquim Fernandes Luiz, principalmente em horários especiais, um grande engarrafamento acontece, justamente por ter o motorista que atender placa de preferencial. A expectativa de vários condutores de veículos é de que a rua Mário de Pou, nesta confluência, passe a ser preferencial, fazendo com que os veículos que saem do bairro São Joaquim, sentido Ponte do Mises Caramela, que não são em grande número, passem a obedecer uma nova preferencial, evitando desta forma os congestionamentos. Cópia à 2ª Companhia de Polícia Militar para que se manifeste a respeito das possíveis alterações. Indicação número 74/2007, do vereador Sérgio Andrekovski. A Comissão Municipal de Trânsito, para que urgentemente instale redutores de velocidade, redutores estes já solicitados nessa Casa de Leis em ocasiões anteriores. Na rua Coronel Amazonas, trecho compreendido entre o Estádio Municipal Antioco Pereira e a Secretaria Municipal de Saúde, local onde, além de munícipes que buscam diariamente a farmácia instalada naquela secretaria, várias crianças e jovens que praticam o esporte no ginásio Isael Pastucci estão à mercê de serem atropelados, devido à excessiva velocidade empregada por motoristas que estão despreparados para dirigir em vias públicas. Indicação número 75/2007, do vereador Sérgio Andrekovski. Ao senhor prefeito municipal, para que determine o setor responsável, ou seja, a Comissão Municipal de Trânsito, a imediata construção de uma lombada na rua Alberto Ferreira Lima, de frente à Igreja Adventista do Sétimo Dia, no conjunto João Paulo II, bairro Cristo Rei, onde o alto fluxo de veículos evidencia perigo iminente de atropelamentos, uma vez que há também um supermercado localizado naquelas imediações. Indicação número 76/2007, do vereador Sérgio Andrekovski. Os estabelecimentos de ensino, por lei, devem receber atenção especial no que tange à sinalização de trânsito, a fim de evitar que acidentes possam ocorrer, principalmente com alunos. Isto posto, solicita a Comissão Municipal de Trânsito
para que determine a imediata sinalização com pintura de faixas de travessia e colocação de placas, alertando a velocidade que deve ser empregada em todas as imediações das escolas, colégios e faculdades, públicas e particulares, existente em União da Vitória. Indicação número 77/2007, do vereador Sérgio Andrekovski. As reclamações de munícipes quanto aos desníveis em passeios e a falta dos mesmos em nosso município ultrapassam o que deveria ser tolerável. Vários acidentes com pedestres vêm ocorrendo diariamente devido a este problema. Isto posto, senhor prefeito, solicito a urgência na determinação do setor competente da municipalidade, proceder levantamento e fiscalização de todas as calçadas que apresentam defeitos e a falta das mesmas, aplicando penalidades aos proprietários, conforme determina o Código de Posturas, em seu artigo 129. Indicação número 78/2007, do vereador Sérgio Andrekovski. Esta Casa de Leis já se pronunciou quanto ao desacordo que está ocorrendo no sistema sequencial dos semáforos em União da Vitória, através do requerimento número 38/2007, aprovado no dia 5 de março de 2007. Até a presente data, não obtivemos qualquer informação a respeito, ou seja, se os mesmos foram aferidos ou não. Acredito que isso não tenha ocorrido, pois reclamações diárias de motoristas nos chegam, questionando o sistema. Portanto, mais uma vez, solicitamos à Comissão Municipal de Trânsito, através de sua diretora Lindamir de Fátima Varela, para que se pronuncie quanto à questão e determine a imediata vistoria em todos os semáforos da União da Vitória. Indicação número 79/2007, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior, ao senhor prefeito municipal, para que determine o responsável pela manutenção das estruturas da rodoviária intermunicipal de União da Vitória, atender solicitação da Associação dos Aposentados e Pensionistas, providenciando a recuperação de uma calha de água que encontra-se furada, despejando toda a água da chuva na calçada em frente à lanchonete Mickey, de propriedade da senhora Juraci, dificultando o tráfego das pessoas que passam pelo local. Cópia do ofício da Associação dos Aposentados. Indicação número 80/2007, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior, ao senhor prefeito municipal, para que determine o departamento competente da municipalidade dar continuidade ao calçamento da rua Nossa Senhora do Rossio, em toda a sua extensão, no bairro Ponte Nova. Justificativa. Parte dessa rua já está pavimentada, sendo que os moradores lá residentes querem o calçamento, no qual faltam apenas algumas quadras para que ela esteja totalmente pavimentada, o que traria comodidade aos moradores que enfrentam dificuldades quanto à poeira e lama conforme as intempéries. Indicação número 81/2007, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior, ao senhor prefeito municipal, para que determine o setor competente da municipalidade providenciar a recuperação do campo de areia do conjunto João Paulo II, no final da rua São João do Triunfo, onde o mato está tomando conta daquela área esportiva, além de estar faltando areia. Indicação número 82/2007, do vereador Jair Brunhago, ao senhor prefeito municipal, para que determine a secretaria pertinente providenciar ao revestimento asfáltico na pista da Ponte Machado da Costa, que liga ao distrito de São Cristóvão. Justificativa. Com muitos buracos na atual pista de rolamento, se faz necessário o recapeamento no local, uma vez que é intenso o tráfego de veículos e com chuva. A população que ali transita é constantemente atingida pela água que é espirrada pelos pneus, motivo de sabores aos transeuntes. Indicação número 83/2007, do vereador Jair Brunhago, ao senhor secretário municipal de Agricultura, para que determine a geração de mudas de árvores frutíferas, locais para serem distribuídos aos agricultores,
para que estes plantem essas árvores na entrada e adjacências de suas propriedades. Justificativa. Sugerimos ameixa, mexerica, araçá, pêssego e outras frutas que possam embelezar as propriedades e possam ser consumidas, como alternativa para fazer parte de uma alimentação saudável. Indicação número 84/2007, do vereador Clarito de Nivardo Barbosa, ao senhor prefeito municipal, para que determine ao setor responsável providenciar a troca de lâmpadas por outras de maior potência nas ruas internas do bairro Jardim Roseira, principalmente na Avenida Ivan Beng e Rua dos Lírios, Rua das Margaridas e Rua das Babosas, onde transitam principalmente trabalhadores e alunos do período noturno. Indicação número 85/2007, do vereador Clarito de Nivardo Barbosa, ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Obras da Municipalidade providenciar o aterro, com o objetivo de levantar aproximadamente 50 metros do leito da rua Alfredo Spaltz, no loteamento São Luís, de frente à empresa do senhor Antônio Alexandre Moreira, local onde constantemente ocorrem alagamentos, impedindo que pedestres e até mesmo automóveis possam passar. Indicação número 86/2007, do vereador Gilmar Jaranchuk, ao senhor prefeito municipal, para que determine a secretaria pertinente providenciar o patrulhamento e revestimento com britas as ruas Adolfo Alves dos Santos, Pedro Cruz e João Maranhuque, no bairro São Brás. Justificativa. Foram realizados trabalhos de patrulhamento e revestimento com britas na maioria das ruas do populoso bairro. Porém, as ruas aqui nominadas foram esquecidas e não receberam este benefício. Indicação número 87/2007, do vereador Marco Antônio Caos. A empresa Superpão, hoje com novas estruturas em seu interior e com maior número de vagas para estacionamento de seus clientes, passou a ser ainda mais procurado pelos nossos munícipes. E por encontrar-se situado na confluência das ruas Prudente de Moraes com Santos Dumont, local que já era considerado de alto risco, com acidentes periódicos, passou a ser este cruzamento um dos mais perigosos existentes em nossa cidade, o que acaba resultando em acidentes graves. Para tanto, buscamos apoio da Comissão Municipal de Trânsito, no sentido de que, imediatamente, seja instalado um semáforo naquela confluência, antes mesmo que venha a acontecer acidente fatal. Fim do expediente, senhor presidente. Fim do expediente, essa presidência despacha as indicações aos órgãos competentes. Os projetos que deram entrada na Casa de Leis são despachados às comissões para os devidos pareceres. Solicito ao secretário Marco Antônio Caos para que informe se algum dos edis inscritos para o uso da palavra no horário do expediente. Está escrito o vereador presidente Cordovão Frederico de Melo Júnior. Passo a presidência ao vereador Gilberto Francisco Brites para me reportar sobre a viagem que fizemos a Curitiba. Assumo a presidência e passo a palavra ao vereador Cordovão Frederico de Melo Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes presentes. No dia 25 de abril, quarta-feira passada, estivemos em Curitiba para tratarmos de assuntos referentes a essa Casa de Leis, precisamente sobre o prédio aqui existente. Na ocasião era para nos acompanhar o vereador Fernando Bora, o vereador Marcos Caos, mas aí por problemas particulares não conseguiram nos acompanhar. Então seguiu a Curitiba eu e o Dr. Heroclito Tesseroli. Eu fiz um resumo, eu vou ler esse resumo para que sigam o pensamento e tudo o que foi dito junto ao presidente do Tribunal de Justiça. Pelo presente, venho informá-los sobre a audiência que tivemos com o excelentíssimo desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Dr. José Antônio Vidal Coelho,
no dia 25 de abril do corrente ano, a fim de tratar de assuntos relativos ao prédio ocupado pelo Legislativo Municipal, que, conforme é do conhecimento de todos, está sendo objeto de pedido imediato de devolução ao Poder Judiciário. No início da audiência, o presidente do Tribunal de Justiça nos questionou se ali estávamos para promover a devolução do imóvel. Então, ele, de começo, sim, a primeira conversa que ele conversou conosco foi pedindo o prédio de volta. Já. Esclarecemos das dificuldades do Poder Legislativo em promover a devolução, tendo em vista não possuir outro local adequado para a realização dos trabalhos legislativos, e que nossa vontade é de promover a construção de uma sede própria, o que demanda tempo para ser realizado, razão pela qual solicitamos elasticidade do prazo, tendo o presidente do tribunal manifestado que não haveria concessão de novos prazos, já que havia sido autorizado inicialmente 6 meses, mais 6 meses, e nada de novo havia sido promovido pelo Poder Legislativo, visando a desocupação do prédio, e que, se não ocorresse a devolução, teria que promover a reintegração na posse através dos meios jurídicos necessários. Justificamos de que estávamos na dependência de um terreno para viabilizar uma nova construção de sede própria, além de que necessário se fazia alterar a lei de diretrizes orçamentárias. Justificamos ainda de houverem muitos investimentos no prédio, ora ocupado pelo Poder Legislativo, e que não seria justo a devolução imediata. Justificamos também de que o plenário do Poder Legislativo atende a toda a sociedade organizada, inclusive o próprio poder público, já que é usado em reuniões, discussões e eventos. Justificamos que havíamos assumido a presidência dessa Casa de Leis no início do corrente ano e que necessitaríamos um prazo de, no mínimo, até o final do mandato, para que possamos iniciar a construção e possibilitar, no mínimo, de forma precária, o funcionamento do Poder Legislativo. No entanto, e apesar de todas as justificativas, o presidente do Tribunal de Justiça manifestou de que nada mais havia a fazer a não ser a entrega imediata do prédio, o que novamente contestamos, para afinal ser realizada uma nova análise de curto prazo, e após a comunicação haveríamos de promover a devolução. Portanto, deveremos, nos próximos dias, estar contactando o Poder Judiciário para vermos se o senhor presidente daquele poder sensibilizou-se com as nossas postulações ou se teremos que enfrentar o pedido judicial de devolução. Tendo em vista essas informações, entramos em contato com o excelentíssimo senhor prefeito municipal, no sentido de agilizar e viabilizar um imóvel para que o Poder Legislativo possa construir sua sede própria, sendo nossa intenção seja cedido o imóvel localizado ao lado do Tribunal Regional Eleitoral, a Rua Prudente de Moraes. Outro sim, determinamos aos servidores dessa Casa de Leis para que promovam as correções emanadas e demais atos necessários na Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária e PPA, Plano Plurianual, visando a previsão imediata da construção do prédio do Poder Legislativo, bem como todos os atos necessários à sua viabilização. Eu só fiz um resumo, porque é o nosso pensamento, mas estamos abertos ao diálogo com os senhores vereadores para que possamos conversar e definirmos a melhor maneira de fazermos um novo prédio. Porque o presidente do tribunal ele também nos questionou durante toda a conversa
como que pode uma cidade com quase 120 anos não possuir um prédio próprio para a Câmara? Entre outros questionamentos. Daí até entramos em alguns debates, até sobre a questão de limites da cidade, coisa, ele é uma pessoa estudiosa também do assunto. Então fomos conversando e sempre mostrando as dificuldades que nós tivemos no transcorrer de todos esses 117 anos de União da Vitória. E o nosso pensamento, pode ser que a gente vá para a justiça, possa ficar mais 4, 5 anos, mas eu acredito que outros presidentes de câmaras que poderão vir, eles vão ter o mesmo problema. E nós vamos lutar contra o judiciário. Então, vai ser difícil nós conseguirmos. Nós contactamos também com o deputado Anibele, porque na ocasião que foi pedido para a construção, para a instalação aqui da Câmara Municipal, foi através dele o primeiro pedido. Então, toda a argumentação foi por ele realizada. Até que agora solicitamos um novo estudo por parte dele, o que pode fazer. Mas nós também não podemos ficar parados, nós temos que alguma coisa temos que fazer nesse sentido da construção no prédio. Como que eu falei, isso aqui eu já tomei algumas iniciativas, que elas nunca serão perdidas, no caso, se nós acharmos uma outra solução. Por isso estou aberto a conversa com todos os senhores vereadores, ideias, trocarmos ideias, fazermos, não quer dizer que isso já seja um ponto definitivo. Mas nós não podemos esperar muito, porque se nós esperarmos, nós não vamos conseguir fazer. E nós vamos permanecer aqui no prédio até o final, até que nós tenhamos realmente um lugar para ir. Nós não vamos ficar em qualquer local para o Poder Legislativo. Argumentamos muito com ele a questão que nós servimos a comunidade, porque acho que o local mais procurado para reuniões, pela associação de moradores, por entidades organizadas, por todos os setores da comunidade, é aqui que é procurado. Então, isso aqui nos leva a crer que nós também temos o direito pelo gasto que foi feito na Câmara. Na ocasião que foi reformado, também não teve uma definição quanto à questão do prédio. Então, nós estamos sofrendo com isso. E ele nos cobra a saída imediata, porque alguns ofícios foram remetidos a ele, e nesses ofícios sempre dizendo que nós sairíamos do prédio. E ele estava com todo o processo na mão. Então, isso aqui nos deixou também um pouco sem argumento, quando eu disse para ele, não, agora é outro presidente que está, eu estou aqui para conversar com o senhor. Ele fez uma colocação, não, é a instituição, o Legislativo da União da Vitória que está, não é o senhor presidente agora do momento, mas todos que vieram. Então, ele disse sim, vocês têm que resolver esse problema, porque ele já não vem desse momento que o senhor está aqui, ele já vem de vários momentos. Então, nós precisamos do prédio. E ele não teve muita conversa no sentido de vermos assim que ele vai ceder. Por isso nós argumentamos, logo que ele perguntou para nós, vieram aqui para devolver o prédio, então eu já vi que a conversa seria muito difícil com o desembargador. Então por isso que eu logo fiz a colocação de nós construirmos um novo edifício para a Câmara Municipal. Até disse para ele, se eles quisessem um terreno para construir um novo fórum e que nos deixasse ficar aqui, o senhor prefeito havia dito que ele cederia um outro terreno se fosse necessário, eu argumentei com ele nesse sentido, mas não quis saber de conversa. A conversa dele sempre foi voltada para a devolução do prédio. Então, nós estamos nesse impasse. E nós vereadores, não só o presidente, nós vereadores, todos, vamos ter que resolver isso em conjunto. Como é que eu falei, já tomei algumas iniciativas, conversando com o senhor prefeito em relação a um terreno, ao doutor Fauzi também, questão financeira, como que nós poderemos fazer, porque o dinheiro ele vem da prefeitura. Então nós vamos ter que definir isso daí. Eu acho que o Poder Legislativo, ele até com razão, quando ele colocou quase 120 anos, 117 anos, União da Vitória existendo, não ter um prédio próprio. Então não adianta nós nos colocarmos em qualquer outro local sem termos um prédio definitivo. Eu acho que a União da Vitória é merecedora de um local condizente com o seu legislativo. Porque o legislativo, ele representa o povo da União da Vitória. Então ele tem que estar bem colocado e atende às reivindicações. Porque, como que já foi dito, quando precisa de um local para reuniões, é a casa do povo que é procurada. E nós sempre cedemos com a máxima boa vontade. Domingo, sábado, à noite, ao horário que for, nós estamos à disposição. Isso
nós temos aqui 4, 5 pessoas, 6 que já foram presidentes da Câmara e todos agiram da mesma maneira. Então nós devemos pensar com carinho disso e temos que nos agilizar, porque o tempo urge. E sabe, se nós não, até agosto, nós não começarmos a construção, dificilmente nós conseguiríamos terminar com os recursos que hoje demanda. Porque o que nós conseguiremos economizar esse ano, com mais o que economizaremos o ano que vem, dentro dos recursos destinados à Câmara, nós não vamos, talvez um pouco o Executivo tenha que nos ceder mais, mas dentro do que é da Câmara, é próprio da Câmara, então nós pretendemos construir com esses recursos. Né? E eu acredito que com o passar dos anos, esse investimento ele vai ser recompensado. Porque não adianta nós ficarmos pagando aluguel, ou irmos para um outro lugar. O que está acontecendo com a Câmara Municipal de Porto União hoje também vai ter que sair daquele local, um local impróprio, para quem conhece. Então nós vamos ter que fazer alguma coisa. Então está colocado a situação, o problema, e eu quero contar com a ajuda de todos os senhores vereadores, o Fernando, engenheiro também, para estudarmos o que podemos fazer naquele terreno existente lá. O meu pensamento é não desmancharmos aquela Casa dos Ferroviários, se realmente for lá o local, deixar, preservar. Lá fazer um museu do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, dentro do próprio local. Aquele terreno não é só aquele terreno, nós podemos avançar até na altura da rodoviária nos fundos, é um bom terreno que tem lá. Continua na área central, porque não adianta também nós pensarmos no desenvolvimento de União da Vitória para o lado de São Cristóvão, fazermos lá, teríamos áreas muito maiores, mas também teríamos o problema da população que às vezes necessita do Rio da Areia, do Rocio, da Limeira, tudo que às vezes precisam do local. Então ele é um local central para todos. E fazermos uma Câmara que vá atender às necessidades nos próximos 50 anos, no mínimo, né? Fazer uma coisa bem útil. Porque se nós não fizermos, acredito que o outro presidente que vir vai encontrar as mesmas dificuldades. Nós não podemos ficar passando a bola sempre para frente. Temos que ter iniciativa. Então, por isso, eu estou aqui conclamando os meus pares para que possamos realmente definirmos juntos uma solução para esse problema que se agrava a cada dia. Muito obrigado pela atenção. Retorno à presidência o vereador Gordão de Melo. Retomo a presidência. Não havendo mais inscrições, passamos à ordem do dia da presente sessão. Solicito ao vereador Marco Antônio Caos, secretário dessa Casa de Leis, para que faça a leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Como determina o regimento interno e a lei orgânica do município, hoje não entra nenhum requerimento, porque vão ser apreciadas as contas do exercício financeiro de 2000 na gestão do ex-prefeito Pedro Ivo. Então não existe requerimento, somente em discussão a prestação de contas. Matéria da ordem do dia. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Assunto: parecer, prestação de contas do exercício financeiro de 2000. Após a reunião realizada por esta comissão, onde analisamos o ofício número 1339/2007, de 14 de julho de 2006, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e pelo acordão número 481/2006, do Tribunal Pleno, exaramos o seguinte parecer para apreciação do plenário desta Casa de Leis. Considerando o recurso de revista interposto pelo ex-prefeito municipal Pedro Ivo Ilk, senhor Jairo Vicente Clivati, diretor da FACE, e senhora Lídia Mendonça, diretora do Fundo Municipal de Saúde, onde solicitaram ao Tribunal de Contas a modificação do julgamento exarado mediante a resolução número 3414/2002 e acordão número 1381/2002. Considerando que o relator conselheiro Henrique Naigiboren analisou as justificativas apresentadas e optou por sanadas as irregularidades relativas à FACE. Considerando que, relativo à Fundação Municipal de Saúde,
Também o conselheiro acolheu a justificativa, onde esclarece que as despesas com pessoal estão dentro dos limites. Antes de entrar nas considerações quanto ao empréstimo junto ao Fundo de Previdência, esta comissão esclarece que, na época, esta Casa de Leis, representado atualmente pelos vereadores Marco Antônio Caos, Altamir Moreira de Castilho e Jair Brunhago, em momento algum, criou obstáculo à negociação ou pagamento de empréstimos tomados pelo município junto ao Fundo de Pensão e Aposentadorias. Pelo contrário, quando chamada, discutiu e aprovou a Lei número 2426/97, de 19 de março de 1997, autorizando a renegociação. Esta comissão esclarece ainda que o Fundo de Pensão e Aposentadoria deve postular e tomar as medidas para recebimento do débito. Considerando que, depois de juntada de novos documentos pelo recorrente Pedro Ivo Wilk, referente ao empréstimo pendente junto ao Fundo de Previdência, e conforme os membros do Tribunal Pleno reconheceram o recurso de revista e reformaram a decisão contida na resolução número 3414/2002, aprovando as contas do exercício financeiro de 2000. E, considerando a manifestação do Tribunal de Contas na resolução número 3414/2002 e nos acordão número 1381/2002 e 481/2006, partes integrantes deste parecer, esta comissão oferece parecer favorável à aprovação das contas constantes da resolução e acordões supracitados, sendo parte integrante do projeto de decreto número 2/2007. Projeto de decreto número 2/2007 dispõe sobre a aprovação das contas do município de União da Vitória referente ao exercício financeiro de 2000. A Comissão de Finanças e Orçamento, baseada no artigo 220 do Regimento Interno da Câmara Municipal, apresenta ao plenário o projeto de decreto legislativo número 2/2007. Artigo 1º. Baseada no acordão número 1381/2002, 481/2006 e resolução número 3414/2002 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ficam aprovadas as contas do exercício financeiro de 2000 do Poder Executivo, da Fundação Municipal de Saúde, da Fundação Municipal de Cultura, da Autarquia Municipal de Esportes, da Fundação Municipal de Administração e Ciências Econômicas, do Instituto Municipal de Assistência ao Servidor, do Fundo para Custeio Previdenciário. Artigo 2º. Entrará este decreto legislativo em vigor na data de sua aprovação pelo plenário e de sua publicação. Sala das Sessões, em 30 de abril de 2007. Marco Antônio Caos, presidente. César Augusto, membro. Gilmar Janetiuk, vice-presidente. Coloca em discussão. Com a palavra o vereador Sérgio Andrecoves. Senhor presidente, senhores vereadores, comissão especial, no ano passado essas contas estavam aqui, foi pedido vistas por alguns vereadores, mas eu sou sincero, eu acho que nós deveríamos debater mais, eu particularmente vou votar, mas estaremos votando alguma coisa que eu particularmente não conheço a fundo todo esse questionamento e essa polêmica criada a partir das restrições a essa conta de 2000. Eu acho que nós deveríamos debater mais, saber a fundo quais foram os motivos, sem qualquer questão particular, de cunho político ou mesmo particular, para que nós pudéssemos votar realmente uma coisa com liberdade, com independência, que assim o Legislativo o pode fazer, porque eu desconheço que a comissão, inclusive não faço parte dessa comissão, mas eu desconheço, eu acho que as comissões deveriam ter sido chamadas, discutidas, colocadas bem ao par, para que realmente nós votássemos o porquê das coisas, e se realmente
houve alguma falha por parte do Tribunal de Contas ou algum questionamento excessivo, assim nós teríamos até o respaldo legal para rejeitarmos ou aprovarmos essas contas do exercício 2000. Então essa é a minha posição em relação a esse parecer exarado, acredito que provavelmente conjuntamente com o jurídico dessa casa, mas desconheço quais foram os critérios realmente adotados pela comissão. Com a palavra o vereador Jair Brunhago. Senhor presidente e nobres vereadores, eu quero enaltecer a posição da Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos quanto realmente haver citado e destacado a posição dessa Casa de Leis em 1997. Porque nós, como vereadores, na época, fomos os grandes articuladores, o Marcos Caos, o Castilho e os outros pares, grandes articuladores para que houvesse um acordo entre o FUNPREV e a administração municipal. Ao contrário da citação feita em defesa pelo então prefeito Pedro Ivo Wilke. Este legislativo foi quem tentou fazer com que houvesse o início de uma negociação e o início do pagamento dessa conta. Porque se de lá tivesse acontecido um acordo e tivesse estabelecido um prazo, 5 anos, 10 anos, 15 anos ou 20 anos, que fosse, porque o valor era bastante grande, mas até hoje, no andar, essa conta estaria sendo quitada. Ao contrário do que acontece hoje, transformou-se numa bola de neve impagável diante da situação. Hoje, se essa conta fosse atualizada, eu acho que ficaria na faixa de uns 5 milhões. Isto significaria o investimento anual de uma administração. Ou ainda, a vida funcional de uma administração por 4 anos, no mínimo, em investimentos novos, atendendo apenas o básico necessário. Faria com que isso acontecesse. E votarei favorável para que não seja o atual prefeito que pague essa conta. Porque a votação contrária faria com que realmente tivéssemos problema imediato. E nós temos que pensar no que chama o prefeito Lucem-Bacri e também pelos governos, né, de governabilidade. Porque senão nós estaríamos inviabilizando o município de Nova Vitória para os próximos anos, se nós fizéssemos a reprovação agora dessas contas. Reforço, enaltecer a comissão que fez essa situação, sendo verídica a posição, porque nós, na época, em momento algum, fomos contrários a essa negociação. Estivemos juntos, trabalhando para que houvesse, inclusive, a lei citada aqui, que nós aprovamos, de forma rápida, com estudos de comissões diretas, intensificadas nessa Casa de Leis, para que dentro do prazo hábil houvesse. Foi feita a lei, foi aprovado, permitindo exatamente essa negociação e que iniciasse realmente a quitação. Estarei votando favorável, pensando na governabilidade de União da Vitória à frente. Com a palavra o vereador Gilberto Francisco Brites. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu também quero concordar com o vereador Jair Brunhago e dizer do meu voto também favorável a esse parecer muito bem exarado pela Comissão de Finanças e também ressaltar de como deve funcionar um homem que ocupa um cargo público. Eu acho que a gente não pode brincar com o dinheiro público. E me parece que o ex-prefeito Ayrton Bernardo Louredo brincou quando deixou de pagar o mês de dezembro e o 13º e fez um empréstimo, quitando no dia 20 de dezembro a folha de pagamento e deixando essa barbaridade desse dinheiro a saber que ninguém vai poder pagar. Talvez, se não tivesse sido feito esse empréstimo, talvez se os funcionários públicos tivessem recebido parceladamente o 13º, o mês de janeiro, em até 3 parcelas, nós não teríamos essa dívida. Mas que nada, nós quitamos a dívida e fizemos o pagamento. E a dívida está aí. O que acontece é que nenhum prefeito se sente no dever de fazer o pagamento. Nem eu, se fosse prefeito, queria pagar 2 folhas de pagamento de uma dívida passada. Ora, se o prefeito hoje tem dificuldade financeira para conseguir fazer obras, como é que ele vai assumir 2 folhas de pagamento
Se não dá os 5 milhões citados pelo vereador Jair Brunhago, no mínimo 3 milhões ela dá. Então, isto é a postura que o homem público deve ter. Ora, senhores, eu estou entregando uma prefeitura, eu estou no final de mandato e eu faço uma dívida fabulosa para fazer um pagamento, quando, na verdade, 30 dias depois, o novo prefeito assumiria e ele teria a obrigação de fazer o pagamento. Então, esta é, definitivamente, a postura de um homem público. Olha, pessoal, é muito sério. Porque depois o pessoal sai, vai embora, tem processo, resolve, o pessoal do fundo não quer entrar com uma ação contra o prefeito atual, não quer entrar contra o futuro, e eu não sei com quem vai ficar essa dívida e quem que vai pagar essa dívida. Olha, nós precisaríamos realmente que os mentores do fundo entrassem em contato, sequer entrassem em contato com o nosso prefeito atual e começassem a negociar. Eu não vejo outra maneira e não acredito que haja um cumprimento por parte de qualquer homem do Executivo Municipal, o atual prefeito, o futuro, o passado, o presente, se não houver uma ação na Justiça, dizendo de que o Poder Executivo deve ao fundo. E aí sim nós teremos cobrança. Caso contrário, me parece que só talvez a eleição do deputado Ayrton Roveda, se for eleito prefeito, ele venha assumir essa dívida com os funcionários públicos. E eu até torço, em momentos de que realmente, se for até para fazer esse pagamento, que o Ayrton Roveda venha a ser prefeito e pague essa conta. Essa é uma conta muito devida por ele, certo? Mercê de um mês de atuação. E se for assim, então nós começamos bem. Prefeito Ayrton eleito, dívida do fundo quitada, para a glória e graça de todos nós, sem processo, sem nada acontecer. Isto é prova de que nós, como vereadores, temos que funcionar seriamente com relação a essas dívidas. Não sabemos quem vai assumir o governo, mas que as coisas sejam sérias, porque agora sim, agora ninguém pode colocar mais dívida a nível futuro. Então, essas coisas é que a gente, com o tempo e com a idade, a gente vai ficando preocupado. Essas coisas acontecem e tem gente que acha que é normal. Na verdade, o ex-prefeito Ayrton Bernardo Roveda, que 20 dias não aparecia na prefeitura, quando foi autorizado essa lei pagar, ele pagou antecipado, e daí se tornou uma glória para o município de União da Vitória. Isso é lastimável. A dívida está aí. E nós temos que estar aqui agora remandando pareceres do tribunal, discutindo uma coisa que nós não temos nada com isso. Porque nós não emprestamos, nós não pagamos a folha de 13º e folha de dezembro com esse dinheiro, mas a dívida está aí. E nós temos que nos respaldar. Como bem citou a comissão, os vereadores Altamiro Castilho, Jair Brunhago e Marcos Cal já tinham essa prevenção. E nós, como vereadores, agora temos que também nos prevenir, dizendo que o fundo gestor entra realmente com uma ação de cobrança para que nós, vereadores dessa atual legislatura, não cometamos um pecado e também não sejamos inseridos em crime de lesa pátria. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Altamiro Moreira de Castilho. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também vou aprovar com dor no coração, porque sendo eu fundador do IMAS, um dos funcionários fundador do IMAS, sei quanto esse dinheiro poderia estar beneficiando, rendendo nos cofres do funcionalismo. Porque, senhor presidente, o fundo, conforme percentua a lei federal a respeito de possível quebra, já é previsto. Volta para o orçamentário do município. Se quebrar, vai ter que assumir. Se quebrar o fundo, volta tudo receber na orçamentária. Cria-se uma rubrica e vai de volta para a prefeitura. Todos os aposentados. Isso é... Então, eu quero dizer que, assim como o deputado Roveda tomou por empréstimo esse dinheiro e que realmente danificou bastante o montante de dinheiro do funcionário, quero dizer que o deputado Pedro Ivo, também quando prefeito, deixou um mês atrasado que no 13º não pôde ser pago. Que depois, graças à boa
qualidade de prefeito Usen, colocou as finanças em dia e hoje está pagando em dia. Eu estou aqui tentando fazer justiça com o nosso prefeito atual, porque ele está sempre pagando antes do dia. Como que agora está dando? Então, eu quero colocar aqui minha posição. Eu voto com dor no coração, porque esse fundo, com esse dinheiro, se tivesse investido hoje, nós teríamos mais de 5 milhões daquele dinheiro pego. E nós sabemos que no Brasil é difícil manter um fundo para custear as aposentadorias, as pensões, em qualquer área. Isso já foi da rede, de banco, de tantos outros seguros, aliás, fundos que foram criados e quebraram no decorrer. Até o próprio INSS, no passado, chegou a quebrar. Então, quer dizer que eu vou votar, mas com dor no coração, por ser um funcionário e porque eu defendo a categoria dos funcionários de União da Vitória. Obrigado. Com a palavra o vereador Marco Antônio Caos. Como presidente da comissão, senhor presidente, vereadores, esse processo já entrou aqui em julho do ano passado. Na verdade, nós teríamos que dar 90 dias, que nós teríamos o prazo legal para dar parecer. O vereador Jair Brunhago, na época, era o presidente da comissão. Foi pedido informações para o fundo e não veio essas respostas. Quando eu assumi agora a comissão de orçamento, eu pedi novamente, reiterado, em cima do que a comissão do ano passado pediu, e nós tivemos os pareceres do Fundo de Previdência, por isso que nós se norteamos para dar o parecer favorável ao exercício de 2000. Na verdade, no processo, o conselheiro ele já teria reiterado que houve um erro na análise da face e da Fundação de Saúde. Então, ele já aceitava pela aprovação. E na conta, e no caso do fundo, eu vou ler aqui o que veio de resposta do fundo para nós, e também qual que foi a defesa do então prefeito Pedro Ivo, para depois eu dar a minha opinião. A defesa do prefeito, na época, foi a seguinte: a gestão referente ao período de atuação do recorrente tentou regularizar a situação, não sendo possível diante da resistência do presidente do FUNPREV da época e da Câmara Municipal, que fazia sistemática oposição para o encaminhamento da questão. Eu, na época, eu já era vereador, junto com o Castilho e junto com o vereador Jair Brunhago. Isso realmente não aconteceu, porque em março de 1997, como cita no projeto de decreto, nós autorizamos ao então executivo, no caso o prefeito Pedro Ivo, a renegociar a dívida da maneira que ele quisesse. Então, depois eu vou me adentrar mais dentro disso aqui. Mas como nós demos o projeto de decreto, a legalidade, eu vou ler o que eu recebi do fundo. Fundo para custeio previdenciário das aposentadorias e pensões dos servidores públicos da União da Vitória, Conselho de Administração. Ao senhor vereador Marco Antônio Caos. Em atenção ao ofício de número 323/07, datado de 5 de abril de 2007, encaminhamos em anexo cópia das leis municipais de 2293/96, 2327/96, 2389/96, que tratam de empréstimos requeridos pelo ex-prefeito senhor Ayrton Bernardo Roveda, que totalizam o valor de R$ 1.397.884,48. O que isso aconteceu? Em dezembro de 1996, o então prefeito Ayrton Bernardo Roveda pegou 800 e poucos mil reais para fazer o 13º, mas ele já tinha contraído uma despesa de 500 e poucos mil com o fundo. Na verdade, existe uma ata que não está assinada pelo prefeito, que não tinha nem empossado ainda, que era o prefeito Pedro Ivo, mas ele concordava. E vai mais ainda o presidente do Conselho do Fundo aqui. Juntamos também cópia da lei municipal de número 2426/97, do ex-prefeito senhor Pedro Ivo Ilco,
que autoriza a renegociação da dívida junto a este fundo previdenciário, o que, no entanto, não ocorreu. Então, o Legislativo ele autorizou e isso não ocorreu na continuação. No que se refere à existência de documentos assinados pelo ex-prefeito Pedro Ivo Wilker, se comprometendo a assumir a dívida deixada, anexamos cópia de atas das reuniões do Conselho de Administração, onde se tratou do referido empréstimo, sendo que não foram apostadas suas assinaturas, pois nas ocasiões deixou o local das reuniões antes do seu término. No entanto, é evidente, pelo exposto nos documentos, a concordância do então prefeito. No tocante aos valores pagos, foi efetuado em março de 1997, na administração do ex-prefeito Pedro Ivo, um pagamento de R$100 mil. O saldo devedor nessa data é de R$1.297.884,48, valor sem qualquer correção. Se corrigíssemos esse valor pela TR mais 0,5, juro de poupança, o valor para a renegociação nesta data é de R$3.640.148,22, colocando-se à sua disposição, presidente do Conselho, Norde Peruso. Então, nós se baseamos nisso para nós darmos parecer. Infelizmente, eu acho que essa conta ninguém mais paga. Eu procurei, a semana passada, o prefeito Ussen, ele me falou que está pensando num projeto para mandar, porque a preocupação do prefeito Ussen também é essa. Nesses 7 anos que ele já é como prefeito, que as contas venham reprovadas. Mas como o dinheiro é do funcionalismo, está todo mundo tranquilo, ninguém quer pagar, ninguém se movimenta para pagar. Como que foi a despesa do Banco do Brasil com a compra do Banco do Brasil, é obrigado a pagar. Se estão exigindo, ele tem que pagar porque é um empréstimo junto a instituições financeiras. Como é dinheiro do município, e é o que o vereador Altamir falou, se uma hora que o fundo quebrar, todas essas aposentadorias do município automaticamente passam para o executivo ou para a prefeitura. Mas, sem dúvida nenhuma, alguma coisa vai ter que ser feita, alguém vai ter que pagar essa dívida, porque nós, como os vereadores que estamos aqui hoje, amanhã não estaremos mais. Depende quem for o conselheiro, porque, como a gente analisa isso aqui, o conselheiro ele aprovou outras contas que têm o mesmo caso, que essa dívida já vem ocorrendo desde 1996. Volto a falar, em conversa com o prefeito a semana passada, o prefeito tem interesse em mandar um projeto para que isso seja quitado, mas a longo prazo, porque a gente entende que nem no início era uma dívida de R$1.200.000, não teríamos condições de pagar R$100 mil, qualquer administração, R$100 mil por mês. Um investimento desse, hoje, para pagar R$3.640.000, ninguém vai conseguir pagar. Não tem isso, o município não consegue arrecadar isso, não tem isso em investimento. O município tem um valor hoje de investimento no ano em torno de R$1 milhão. Como que vai conseguir isso, 3.640.000? Mas, alguma maneira, tem que ser dado um projeto viável para que essas contas sejam pagas. Não sei se é ou só o capital. Aqui, nessa resposta do fundo, eles querem a TR mais o juro de poupança, mas alguém tem que chegar uma hora e vir aqui e apresentar um projeto para que seja quitado essa dívida com o fundo. Senão vai entrar no Ministério Público, porque nós já sabemos que tem uma ação correndo contra o deputado federal Ayrton Bernardo Roveda como peculato, porque ele pegou esse dinheiro, foi ele que autorizou o saque. Mas a gente entende também que, como pegou em dezembro de 96, estava largando a administração, como que ia pagar? Então, nós temos que rever isso, porque, com certeza, nessa administração do prefeito Ussen também, nesses 6, 7 anos já, algumas contas virão desaprovadas por causa que não houve esse pagamento com o fundo.
Conforme regimento interno, coloco em votação nominal. Convido para se manifestar o vereador Altamir Moreira de Castilho. Eu sou a favor, senhor presidente, aprovo o projeto de decreto 2/2007. Vereador Fernando Borer. Sou favorável à aprovação do projeto, senhor presidente. Vereador Gilberto Francisco Brites. Voto favorável com o projeto. Gilmar Jarinchuk. Voto favorável ao projeto. Vereador Jair Brunhago. Voto pela viabilidade financeira e pela governabilidade de União da Vitória. Voto favorável ao projeto. Clarito Denivardo Barbosa. Voto favorável ao projeto. Vereador Marco Antônio Caos. Sou favorável ao projeto do decreto legislativo. Vereador Sérgio Andrecoves. Em respeito ao funcionalismo, em respeito aos recursos públicos, voto favorável ao projeto. Está aprovado o projeto de decreto legislativo número 2/2007, de autoria da Comissão de Orçamento, o qual será transformado em decreto legislativo e será publicado. 8 votos favoráveis ao projeto 02/2007. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Fim da ordem do dia, essa presidência deixa livre o uso da palavra aos vereadores que dela desejarem fazer uso. Com a palavra o vereador Sérgio Andrecoves. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero somente me reportar a sua fala da tribuna há pouco, sobre a questão aqui da Câmara. Eu, sinceramente, eu fico muito a lamentar, sabe, vereador Cordová? Eu acho que o desrespeito em relação ao município de União da Vitória, a questão de tudo aquilo que os executivos, no exercício dos mais diferentes anos, fez em benefício judiciário, sempre com liberdade, mas com harmonia, e eu fico a lamentar, com sinceridade. Durante 2005, 2006, tive oportunidades de recorrer ao presidente do Tribunal de Justiça, acompanhado naquela época do Stefanes, acompanhado do deputado estadual, e principalmente procurando também o apoio do Dr. Viana, já é falecido, corregedor do Ministério Público, ao qual eu me recordo muito bem de um termo que ele usou, uma frase que ele falou. Mas tudo isso, que foi montado um dossiê por parte dessa casa, começou primeiramente com o vereador Fernando Borer, em 2002, e que até nós temos na diretoria dessa casa, e ele falou o seguinte para mim, eu me recordo muito bem, mas é uma via de mão única, ou seja, tudo ao judiciário e nada ao legislativo, nada ao poder municipal. Então, nós ficamos preocupados, e naquele momento nós inclusive tivemos acesso a um projeto de lei de autoria da época do então deputado estadual Antônio Martins Anibelli e do falecido Aníbal Cury, e que somente faltou ser sancionado pelo governo do estado. Foi inclusive montado todo o inventário, foi feito um levantamento aprofundado, documentado de que esse prédio pertence e que foi, numa leva de inúmeras propriedades, foi devolvido ao governo, ao executivo estadual, e de posse do executivo estadual, então a promessa que nos foi feita, inclusive por diversas vezes, que inclusive aquele projeto de lei seria sancionado pelo então governador, ou principalmente pelo Hermas Brandão. Estivemos também com o jurídico, e olha, tudo aquilo que podia ser feito, inúmeras viagens nós fizemos, e até naquele momento, quando o então presidente havia nos dado um prazo de 4 meses, posteriormente 6 meses, nós falamos que 6 meses jamais, e ele inclusive, quando foi feito um ofício dizendo 6 meses, prorrogável por mais 6 meses, que era exatamente o período, o prazo ao qual nós achávamos que seria sancionada a lei estadual, inclusive numa das sessões da Assembleia Legislativa que nós tivemos, inúmeros imóveis foram doados ou devolvidos aos municípios, Castro, Tibagi, inúmeros imóveis daquela região lá dos Campos Gerais. Então, inclusive é bom que todos saibam que os requerimentos, os ofícios, ou melhor, quando nós os reportávamos
ao presidente do Tribunal Judiciário, estavam assinados conjuntamente com o prefeito, que é o chefe do executivo, e que todos os recursos são exarados dos cofres públicos. Eu falava, inclusive, para a juíza Jane Carla, de que nós não tínhamos recursos necessários e suficientes, que nós precisaríamos e dependeríamos do executivo, e que automaticamente esse baita problema vai cair no colo do executivo também, como realmente está caindo, porque nós não temos recursos financeiros para podermos construir num curto espaço de tempo. Então, tudo aquilo que nós podíamos fazer dentro da legalidade, usando estrutura de governo no bom sentido, usando a influência de pessoas com inúmeras audiências estabelecidas, marcadas. Inclusive, falamos com o chefe, na época, do departamento que cuidava do patrimônio público estadual e que naquele momento estava no Tribunal de Justiça, que é o Mauro Borges, inclusive aqui do União da Vitória. Então, tentamos fazer o melhor, como o senhor está tentando também. Mas fazemos questão de registrar que lastimamos essa posição, aonde, para mim, eu considero como munícipe de União da Vitória, não digo uma afronta, mas uma desfeita muito grande, e principalmente um município carente. Basta ver o orçamento do ano do exercício 2008, nós não temos recursos suficientes. Esses recursos serão carreados provavelmente de alguma fonte que vai ser prejudicada, porque o município de União da Vitória, um município do porte ou da Receita União da Vitória, infelizmente, vai ter que transferir recursos financeiros para poder construir um prédio, ao qual nós temos aqui, e que foi todo ele reformado com recursos do município de Vitória, com recursos adaptados, remanejados, para nós termos isso daqui. Cada presidente na história, desde do primeiro presidente desta casa aqui, nesse local, presidente Brits Antônio Brits, fez investimentos maciços, e cada presidente, no seu exercício, no seu período, também despendeu de recursos, aos quais foram gastos para que nós tivéssemos e tenhamos condições de estar num prédio como desse daqui, e que nós sabemos que é um prédio bastante antigo e que o tempo todo tem que ser feito reformas, manutenção. Então, lastimo e faço questão nesse momento de registrar a minha posição. É só um comentário, vereador. Eu sei que eu deveria esperar o final, mas só para dar continuidade à sua fala. Nós entregamos para ele um dossiê numa viagem anterior, então ele tinha todo o conhecimento. Falamos o que despendemos aqui, quase R$200 mil foi gasto. E atualmente nós pretendemos economizar o dinheiro da própria Câmara, esse ano e ano que vem, por isso que nós queríamos esses 2 anos para podermos fazer. Acredito que poderemos chegar quase ao montante para fazermos a nova Câmara sem precisar pedir muito dinheiro para o Executivo, que o Executivo tem as suas obras, tem o seu orçamento, é difícil. Então nós pretendemos esse dinheiro da própria Câmara, economizando, nós conseguiremos fazer, né? Mas nós sabemos a sua luta também em relação a todo esse problema já citado. Com a palavra o vereador Jair Brunhago. Senhor presidente, está correto o senhor quando menciona que temos que trabalhar em cima de um projeto, pensando numa Câmara futura, mas também, ao mesmo tempo, eu acredito que devamos trabalhar de tal forma que não vá acelerar tanto o processo, que não façamos com que o município de Vitória pague essa conta a duras custas e duras penas. Por quê? Porque, conforme foi mencionado, houve grandes investimentos. Hoje, onde está o fórum, é um terreno da prefeitura, né? E houve, em todos os momentos, quando solicitados, a boa vontade do Executivo e do Legislativo. Eu acho que nós temos que levar bastante para a influência política, sendo utilizados os deputados, o governo do Estado, enfim, para que tenhamos um tempo maior. Não aceito a colocação do presidente do tribunal em alegar de que esgotou o seu tempo. Não. Temos que nos preparar e ir construindo, mas dentro do tempo possível. Por quê? Porque eu lembro quando eu fui presidente, com a verba que devolvemos pela economia, e assim outros presidentes que aqui passaram, assim como o senhor, com certeza, ao findar o seu mandato, se não tiver esse compromisso, nós devolvemos 50% da verba da Câmara. Eu lembro que foi comprado 5 novos caminhões, quando eu fui presidente, só com a economia que esse Poder Legislativo fez. E, assim sucessivamente, todos os presidentes o fizeram. E hoje, em vez de essa diferença retornar novamente aos investimentos do município, terá que se prender aqui. Portanto, eu acredito que essa conta deva ser paga em 4, 5 anos, ou seja, a construção.
Porque, caso contrário, quem vai pagar a conta realmente é o município da Vitória. Porque irá quebrar esse sistema onde todos os anos esse poder investe, aplica, mantém atualizado esse capital e devolve aos cofres. Essa vez não, daqui para frente, com certeza, terá que 2, 3 presidentes trabalharem em cima, gastando toda essa verba para que consigamos atingir esse valor. Portanto, que tenha, até a última instância, que seja trabalhado de toda a forma política, jurídica, que nos permite a lei como legisladores, né, com uma assessoria bem montada na parte jurídica, que se vá até o último extremo. Por quê? Porque exatamente o município sempre mostrou boa vontade. Também não se pode negar de que este prédio, com as adequações que sofreu aqui dentro, hoje atende de forma ideal ao Poder Legislativo e de forma magnífica e perfeita à comunidade de União da Vitória e região, aonde todos os poderes constituídos que se imaginem União da Vitória, desde uma associação de morador, uma direção de escola, todos já se beneficiaram e continuarão se beneficiando desse prédio, principalmente devido à sua localização. Eu não concordo com a colocação do presidente quando ele menciona que a cidade tem mais de 100 anos e deveria ter o seu prédio. Hoje nós temos o prédio, de direito no nosso ponto de vista, porque os investimentos foram feitos. Quando isso aqui havia se tornado num local de vândalos, de invasões, de quebra-quebra, onde estava sendo depredado esse patrimônio todo, nós recuperamos. Caso contrário, durante esse período todo, isto aqui estaria, quem sabe, igual aquele prédio que era para ser lá onde, do IML, que meteram fogo na condição que estaria. E nós, legisladores, fizemos o uso correto, preservamos o dinheiro público e somos hoje merecedores de crédito por isso. Também, da mesma forma, né, fechando a minha fala aqui, sobre o laboratório de informática do Colégio Municipal. Foi instalado, senhor presidente, Marcos Antônio Caos, mas não funciona. Né? Depois de 2 anos, instalado e não funciona. No dia já da instalação, deu pane. Quando ligava o computador, dava pane na central da Copel. E, sucessivamente, em outras centrais deles. No dia, estavam os técnicos da Paraná Digital e o Núcleo de Educação. Disseram que seria resolvido. A Paraná Digital jogou para a Itautec. A Itautec passou para a Copel. A Copel devolveu para a Itautec, a qual devolveu para a Paraná Digital. Em conversa com o Núcleo de Educação, como sempre, não sabem de nada e nem sabem como e o que, quem vai resolver. Final da história. Está instalado, mas não funciona. Apenas ocupando espaço e prejudicando, inclusive, o trabalho dentro da escola, onde esse espaço antes era utilizado como turmas de reforço. Pena que isso acontece. Dá a impressão que é exatamente o nosso colégio. Parece que outros colégios estão funcionando. Eu não sei se não há outro sistema aí, exatamente para não funcionar, quem sabe, lá dentro. Não é o diretor Jair Brunel prejudicado, é a comunidade de São Cristóvão. São mais de 2.000 alunos entre as 2 escolas lá que estão sendo prejudicados com isso. Mas nem de tudo é ruim. Eu gostaria de mencionar aqui nessa noite de hoje a presença do professor Josemir Adam Lazier, que pertence à Liga de Ciclistas de União da Vitória e que tem feito, junto com uma equipe, aí, um trabalho muito bonito, representando a União da Vitória para o Estado do Paraná, trazendo bons resultados e ocupando jovens e pessoas de meia idade, adultos, enfim, em uma atividade saudável e que traz realmente bons resultados, além de divulgação, e um entrosamento social de demonstração que a União da Vitória tem potenciais. Então, parabéns ao professor Josemir Lazier, agradeço a sua presença nessa noite de hoje, em nome do Poder Legislativo. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Gilberto Francisco Bretes. Senhor presidente, senhores vereadores, de repente a gente vira na polêmica das coisas, dos homens de União da Vitória, das decisões, às vezes certas, às vezes erradas. E me parece de que o tempo, os homens, os contratos, as coisas devem ser feitas de uma maneira tal de que, por 100 anos, não hajam discussões sobre contratos. Mas eu não sei se a União da Vitória, talvez pelos seus homens sérios e por crer de que as coisas todas possam se resolver bem, assume compromissos às vezes e ela acaba perdendo. Eu quero citar um caso aqui, da nossa Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras,
de que, no momento bom político, e quero dizer aqui, politicamente, e vocês sabem também, de que a União da Vitória e a região sempre teve força política. Por mais que fosse uma cidade pequena, muito forte politicamente. E nós decidimos que aqui faríamos uma faculdade. Enquanto Guarapuava, Londrina, Ponta Grossa, outras cidades, Paranavaí, tendo terreno à vontade, faziam as suas quadras com 5, 10, 15 alqueires nos seus campos, nós decidimos instalar nossa faculdade no antigo colégio, que era uma praça pública, tirando um pedaço, e ali instalamos. O que aconteceu com a nossa faculdade? Ficou 30 anos sem ninguém mexer, porque ela não tinha espaço, ela não podia ser um campus, e não tinha dinheiro para sair dali, e ninguém tirava ela dali. E ali ficamos, e ali até hoje estamos. Se tivéssemos tido a coragem, talvez naquela época, dos nossos administradores, de ter um campus universitário, o que seríamos nós com a nossa faculdade de filosofia? Tivemos que remendar todo um processo educacional e ainda estamos remendando. Aqui no caso dessa Câmara também foi um remendo. E se nós temos culpa, todos temos culpa. Ora, temos culpa pelo medo da pressão ou pela nossa educação ou o nosso jeito de resolver as coisas? Porque quando doamos um terreno à Justiça do Paraná para construir o fórum, nós pensávamos que esses homens que dirigiam a Justiça naquela época tivessem a capacidade, o brilhantismo, a ousadia de fazer um fórum para 100 anos em União da Vitória. O que vimos? Uma porcaria de uma obra que hoje já necessita de ampliação. Ora, senhores, doamos um dos melhores e maiores terrenos de União da Vitória para a Justiça paranense. E ela vem, 5 anos após, pedir que nós desocupemos este prédio, que é do povo de União da Vitória. Fora isso, 3 anos após, tivemos que doar mais um imóvel para a Justiça Eleitoral. E doamos aonde? No lugar dos melhores que nós temos na Vitória. Então me parece que nós queremos ser gentis, sérios e honestos e estamos brigando com um bando de safado. Ora, se nós mudamos de presidente, a Justiça muda de presidente, quem que é o homem sério? Se nós tínhamos inicialmente a conversa com o deputado Aníbal Cury e com o deputado Anibele de que esse imóvel passaria para a Vitória, quem disse que agora esse presidente que está e os outros, o que eles dizem? Que querem o imóvel. E em quem nós acreditamos? Será que os nossos políticos que trabalham e tinham a certeza de que esse imóvel seria nosso? Então, por isso, senhor presidente, eu fico perplexo em ver que se realmente as coisas não forem feitas, lacradas, as coisas não serão bem feitas. Talvez seja realmente o momento de nós, homens públicos da Vitória, repensarmos até o nosso posicionamento, a terra da amizade, a terra do amor, do carinho, mas também tem que ter uma terra de firmeza, como tem sido os nossos presidentes na luta de preservar esse patrimônio. Me parece que a gente até cansa, e eu sinto de Vossa Excelência também já o cansaço de dizer quanto tempo lutarei na Justiça por esse imóvel, quantas viagens faremos nós a Curitiba, para podermos pedir tempo para a construção do nosso imóvel. Eu sei que nós temos coragem, temos força e temos, inclusive, verba para construirmos a nossa nova Câmara. Talvez chegamos a fazê-lo. E tomaremos essa atitude com Vossa Excelência e com todos os vereadores. Mas é importante nós mostrarmos aos homens que dirigem a Justiça do Paraná que a coisa não é bem assim. Porque eles, ao construir este fórum, não o fizeram de maneira adequada. Ora, senhores, numa área central, poderiam subir mais 2 andares e estariam todos bem qualificados e ordenados naquele local. Então, isso é que nós temos que colocar. Mas é aquilo que acontece. A gente fez, doou, não pediu nada em troca, não conversou, a gente é ameaçado, pressionado e as coisas acontecem. Eu quero dizer que nós só temos uma obrigação de não temer ao povo, mas mostrar ao povo de que nós estamos sendo sérios com o seu dinheiro.
Nós estamos sendo muito sérios, qualquer presidente aqui tem sido muito sério com o dinheiro do povo. Se precisar, nós com certeza construiremos um novo prédio. Mas só queremos dizer, e que o povo sinta, o povo de Vitória sinta, de que nós temos sido sérios. Nós não temos recebido a seriedade em retorno. E é por isso que a gente vai conversar, debater, e a gente vai chegar a um bom senso. Mas nós queremos que esses homens da Justiça do Paraná saibam bem exatamente o que nós pensamos no fundo do nosso coração. Agradecemos a palavra do vereador Gilberto Francisco Brits e passamos ao vereador Tamir Moreira de Castilho. Senhor presidente, eu comungo exatamente da ideia do vereador Gilberto Brits. Eu tive nessa casa a partir de 93, mas em 96, quando o presidente, Dr. Wilton França, primeira ida a Curitiba, a gente foi conversar com o deputado e depois o deputado Anibele fez um projeto para passar para o legislativo esse prédio. Mas naquele tempo, esse prédio estava abandonado. Estava servindo de pinico aqui no centro. Era um prédio fedido, tudo quebrado, tudo arrebentado, entregue ao povo que não tinha o que fazer, as portas tudo arrebentadas, por trás, por frente. E tudo que foi investido, e tudo que o Judiciário recebeu, como falou o vereador Brits, os 2 terrenos que foram doados, numa época em que... Sabe, só uma parte, mas esse, senhor vereador, porque o terreno também foi doado pelo município para o Judiciário. Então, é de indignar a gente. E a minha ideia era o seguinte, era questionar na Justiça e até as últimas consequências. Porque não é possível eles não entender qual é o valor mesmo de uma cidade. Eles estão julgando nós como nada. E que valor tem a população de União da Vitória para eles? O legislativo, que é a representação do povo, não está sendo valorizado. Eu sou radicalmente contra entregar sem questionar. Temos que ir até as últimas consequências na Justiça para devolver para eles. Obrigado. Com a palavra o vereador Fernando Bore. Senhor presidente, senhores vereadores, eu, ouvindo o pronunciamento do presidente desta casa, nesta visita que fez ao Tribunal de Justiça, com relação à questão do prédio, me parece que o município de União da Vitória, como já foi dito aqui, realmente tem sido uma mãe para o judiciário, em todos os sentidos. Na boa-fé, esta casa, na legislatura passada, fez a doação dos imóveis que aí estão construídos hoje, o cartório eleitoral e o Fórum de União da Vitória. Inclusive, sem a definição específica ainda das áreas que eram da rede, com uma documentação que não se sabe se estava 100% correta. Eu acho que o Legislativo precisa ir até as últimas instâncias, como foi dito aqui pelo vereador Jair, vereador Sérgio, vereador Gilberto Francisco Brits Castilho, e entendemos que talvez seja necessário, como foi dito, há quase 120 anos o município, com 117 anos, não tem a Câmara Municipal. Nós temos hoje o município de Cruz Machado, que já construiu a sua Câmara de Vereadores. Mas os investimentos que foram feitos aqui, por todos que já aqui passaram, não somente pelos presidentes, aqueles que assumiram a presidência do Legislativo, mas por todos os vereadores que sempre estiveram juntos e que entendem que isto aqui é a casa do povo, eu acho, senhor presidente, que se preciso for, é preciso até uma ação popular, movendo-se a favor da preservação desse imóvel para o Legislativo. Se tiver que ser investidos esses recursos numa obra que poderá custar de 600 a 800 mil reais,
Está aí até, quem sabe, uma sugestão, vereador Gilberto Francisco Brits, uma forma de que o Legislativo possa ajudar no futuro Executivo a resolver o problema da dívida que o município tem, que foi objeto, talvez, da irresponsabilidade de executivos no passado, com o fundo de pensão do município. Porque os servidores públicos, eles têm direito àquilo que é seu. E talvez por uma irresponsabilidade naquela oportunidade, ou por falta de visão do que isso poderia trazer as consequências no futuro, que se hoje o fundo quebrar, o município realmente terá que assumir todos os aposentados do município. Está aí, talvez, num processo de discussão entre o comitê do fundo, que é presidido hoje pelo Nord Peruzzo, talvez, e que tenho certeza, com muita competência, que tem prestado as informações a esta casa, como fez ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, mandando aqui aos vereadores para que tenham conhecimento. E eu acho que isso realmente, no futuro, tem que ser tratado com muito cuidado, para que o servidor público, hoje, aproximadamente 1.000 servidores no município de União da Vitória, não paguem as consequências e não sofram, talvez, por um ato impensado executado no passado. Isso é só uma opinião. E com relação a esse prédio, senhor presidente, eu sou também favorável de que seja, que se vá até as últimas instâncias, que se recorra de todas as formas e que se use para isso também as associações que aqui se utilizam, as entidades, como disse Vossa Excelência, todas aqueles que são as corporativas, as assistenciais, enfim, todos os atos que são executados nesse município, esse prédio está sempre à disposição, porque esta é a casa do povo e é a quem nós representamos. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Marco Antônio Caos. Senhor presidente, senhores vereadores, também concordo com todos os vereadores. Eu participei aqui da construção aqui em 97 da reforma em 2000 da reforma desse prédio aqui. E realmente nós até podemos chamar a culpa para nós, para todos os legisladores, porque nunca amarramos nada. Que nem foi o caso agora do cartório eleitoral, que nós fizemos aqui várias reuniões, acho que o senhor era o presidente ainda na época também, e nós precisamos, e a ideia de todos os vereadores era amarrar junto com o judiciário aquele imóvel que nós íamos doar. Infelizmente isso não foi, nós fomos até pressionados em certos momentos, porque já tinha verba. E se nós não doássemos o terreno, a verba ia para outra cidade, até era Guarapuava ou Francisco Beltrão. Mas infelizmente também, o que nós temos aqui contra nós é uma juíza que é da União da Vitória e está batendo em cima de nós. Ela que está forçando para pedir esse imóvel aqui. E ela nasceu aqui e trabalha aqui em União da Vitória. Eles querem esse prédio aqui para fazer o juizado especial. Infelizmente, são coisas assim que forçam. Mas só em uma resposta aqui para o vereador Jair e para o vereador Fernando também, acho que o presidente pode falar melhor. Nós já entramos em contato com os deputados Anibele e Alexandre de Cury. Eles acham que se nós tiver que ir para o embate político, eles fazem um novo projeto e eles acham que o governador sanciona. Se o governador não sancionar, ou ele acha que o presidente da Assembleia, ou ele, como vice, ele pode promulgar. Então, nós temos esse tempo aí, também acho que nós temos que batalhar para que nós ficamos nesse prédio aqui, mas se juridicamente nós não conseguirmos, eu acho que nós temos a parte política que nós poderemos ganhar. É o exemplo que nem o Sérgio já falou aqui, o vereador Castilho, desse projeto que era do Anibele e do Aníbal Cury. Só que esse projeto já morreu, ele não dá mais tempo. Então, o Anibele se propôs, junto com o Alexandre, de fazer um novo projeto, passando esse imóvel para o município ou diretamente para o Legislativo. E ele falou que, com certeza, o governador Requião, ele sanciona. Se ele não sancionar, ele, como vice-presidente da Assembleia, ele pode promulgar.
Nós estivemos no gabinete do deputado Anibele, conversamos com o deputado Alexandre Cury também lá, tivemos oportunidade, esse posicionamento, mas nós não podemos também ficar esperando. Eu acho que nós temos que partir pelo menos para fazer um estudo em cima disso. Se nós tivermos possibilidade de reverter isso que nós estamos brigando, vamos brigar na justiça, vamos brigar, solicitar aos deputados, como eles já se propuseram também a brigarem junto, e nós conseguirmos, muito bem. Senão nós pelo menos temos um estudo e podemos partir para alguma coisa definitiva. Eu só penso assim, nós temos que, não podemos ir jogando sempre outro presidente ou outro, vai estourar na mão de alguém e talvez numa hora imprópria, até onde que realmente tenha que desocupar no momento e não tenha o lugar onde ir o legislativo. A minha preocupação é essa, porque valorizo o legislativo, todos nós valorizamos, temos 7 ex-presidentes aqui, então isso demonstra que todos tiveram carinho com a Câmara Municipal, de uma maneira ou de outra. Na ocasião foi engavetado o projeto, né? Esses dias que o Anibele desengavetou o projeto, ele foi atrás, foi lá, desengavetou, até queria ver se ainda tinha possibilidade que ele pudesse vigorar, mas não tem, porque senão ele iria atrás do governador, e ele fez essa proposta. Agora nós não podemos ficar achando vai dar, não vai, depois aqui 2 anos o problema continua sendo um problema difícil de ser solucionado, e a justiça é a justiça. A gente não sabe o que passa na cabeça do juiz. Se ele resolver não tem que sair, está aqui, nós vamos entrar com recurso, se perdermos, aí se torna uma posição difícil. E se construirmos um outro imóvel, pode ter certeza que para alguma coisa ele vai servir, ele não vai ser jogado fora o dinheiro. O dinheiro ele vai ser bem investido de uma maneira ou de outra, porque a prefeitura também precisa de locais onde que não precisa pagar aluguel, não precisa nada, precisa estar bem instalado. Nada mais havendo, agradecemos a presença dos senhores edis e convocamos a próxima sessão ordinária para o dia 7 de maio de 2007. Senhores e senhoras, obrigado e boa noite a todos.